Mas nós estamos aqui hoje para ouvir a palavra de Deus. Estamos sendo honrados por este casal de pastores. E para mim é uma honra muito grande recebê-los, pastor Léo e pastora Lau. Por favor, venham até aqui. Recebam os pastores. É muito gostoso quando você sente que o Espírito Santo conduz você. Muitas das coisas que foram ditas e que foram mostradas aqui hoje tem a ver com as coisas que nós trouxemos para vocês. Aleluia. Então a gente percebeu o alinhamento espiritual que tem aqui neste lugar nessa noite. Então nós vamos reforçar algumas coisas que já foram ditas aqui de forma lúdica e vamos acrescentar coisas para que você pense no seu casamento. Toda palavra, toda palestra, é gostoso você se identificar com os cenários. Então vai pensando naquilo que a gente fala, se aquilo que você se identifica é aquilo que você vai precisar ou amadurecer, ou mudar, ou fazer diferente, ou só vai te aprimorar naquilo que você já faz e você vai fazer ainda melhor. Na palavra de Deus, Eclesiastes 4:12 diz o seguinte: um homem sozinho, ele pode ser vencido, mas dois conseguem se defender. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Quando está dizendo aqui no início do versículo, um homem sozinho pode ser vencido, está falando, vamos trazer para a área do casamento, é um casamento onde um está lutando e o outro não está preocupado. E é uma área, é uma situação difícil, quando o casal tem a consciência de que coisas em seu casamento não estão bem, mas parece que só um ou outro é que está preocupado, e o outro parece que ou não quer ver, ou não quer se preocupar, ou não quer se estressar, ou não quer mexer no assunto. Muitas das vezes eu já cheguei a ouvir: eu tenho preguiça de ter DR. DR, todo mundo sabe o que é? Discussão de relacionamento. Ah, não, dá muita preguiça, é muito chato, é muito cansativo. E aí vai se entulhando coisas dentro do casamento. E aí vai se criando armadilhas dentro do casamento. Porque não se dá a devida atenção para aquilo que precisa ser sanado dentro do casamento. Então, quando uma pessoa só está lutando sozinha, ela começa a ficar num desgaste, onde com o passar do tempo entra um perigo chamado desistência. Então, o grande erro hoje que os casais cometem é de não assumirem a sua responsabilidade dentro do casamento. Eu não assumo as partes que eu erro, e ele também não quer assumir as partes que ele erra. Eu só acho que ele erra porque eu não erro, e se eu erro é porque ele errou. Ah, eu sou assim porque você é assim. Você fala assim, sabe por que eu falo com você desse jeito? Porque você fala assim comigo, eu só estou te devolvendo o que você me deu. É mais ou menos assim que as coisas começam. Então, ninguém tem a coragem de dizer: eu estou errado. E é uma palavra, uma frase que é mágica. Porque quando você assume o seu papel e a sua responsabilidade do erro que está sendo cometido, você está dizendo para o outro: olha, eu errei, mas eu estou disposto a mudar isso. Casamentos são atitudes. De muito falar, muitos casamentos estão cheios, mas de atitudes, os casamentos estão carentes. De promessas vazias: não, eu vou mudar. Aí você até se prontifica, você fala, explica. Pode deixar, eu vou mudar. Uma semana depois, volta tudo de novo. São palavras jogadas ao vento, onde a falta de responsabilidade na transformação e no compromisso e no acordo que você fez com essa pessoa, você anula quando você não cumpre com a sua palavra. E o nosso Deus diz para nós que seja a palavra do crente sim, sim e não, não. E se ele se compromete, ele tem que cumprir o que ele se comprometeu. Então, por isso que uma pessoa sozinha, ela não vai ter a força suficiente para restaurar um casamento. Precisa-se haver, como foi dito aqui hoje, parceria. É uma luta de equipe, não é uma luta solitária. Não estão no ringue, não é um contra o outro. Exatamente o que foi dito aqui. Então não basta somente ver as coisas, saber. Sabe o que eu acho engraçado? Quando a gente conversa com os casais, eles sabem onde eles têm que mudar.
Se alguém fosse até você hoje e dissesse assim: onde o seu casamento precisa de mudança? Você sabe. E você diria: por que não muda? Por que não faz diferente? É simples. Por causa do orgulho. O orgulho não deixa. O orgulho faz de você um prisioneiro das suas próprias vontades. Porque enquanto o outro não se encaixar no que você quer, você não cede. Você é duro. Você quer que as suas vontades sejam atendidas. Mas você não tem coragem de se desprender para poder atender a necessidade do outro. E aí o versículo continua dizendo para nós que ele diz: um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Ele só não se rompe quando há um compromisso, quando há a vontade do casal de mudar. E aí, mas está dizendo no final do versículo, eles conseguem se defender quando eles estão juntos. Então, quando o casal está unido e entende o propósito do casamento, eles conseguem se defender. Porque acontece exatamente o que aconteceu aqui no cenário. Eles se unem em oração, eles se unem em propósito, eles juntos identificam o que no casamento não está bom e começa a querer a vontade de transformar. E tudo isso começa quando cada um assume a sua responsabilidade e assume o seu papel dentro do relacionamento. Exatamente o que foi dito aqui hoje. E todo relacionamento, ele é baseado no quê? Na confiança. Eu consigo ter um bom relacionamento quando eu confio nessa pessoa que está comigo. Aleluia. E quando nós somos para Deus, há algo que precisa acontecer no seu casamento. Tem uma carta que o seu casamento precisa escrever. Tem um segredo que o seu casamento precisa revelar. Tem um brilho que o seu casamento precisa externar. Se chama reino. O seu casamento é um reflexo da glória de Deus. Aleluia. E isso precisa ser refletido para o mundo. Mas existem coisas que precisam ser, às vezes, fortalecidas, que são pilares do seu casamento. E são atitudes que talvez diárias, que você entende que precisam ser curadas, ou precisam ser reestruturadas, ou talvez até precisam ser refeitas. E são pilares de várias e novas ou modificadas atitudes. Esta questão das atitudes, elas são imprescindíveis para que o casal continue alinhado com aquilo que é a vontade de Deus e aquilo que é o desejo do casal em continuar juntos. Queridos, a gente já ouviu muito sobre a questão de felicidade, coisa e tal. Tem alguém aqui que casou para ser infeliz? Infeliz. Tem alguém? Não? Ninguém. Todos nós casamos para ser felizes. E eu não diria que é uma obrigação, mas nós temos que ter como norte, além da obediência dos mandamentos do Senhor, com tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado em relação a casamento, nós precisamos ter o desejo e fazer por onde ser felizes. Nós temos visto muitos casais que exatamente por deixarem de lado essas práticas que nós falamos atualmente, deixarem de ter atitudes em representarem os céus aqui na terra através do seu casamento, que estão perdendo o foco. Estão completamente divergentes daquilo que deveriam fazer, atuar e propagar, estão totalmente focados em outras coisas e esqueceram-se dos seus relacionamentos. O primeiro ponto deles, o primeiro ponto que normalmente a gente tem ouvido e é deixado de lado, sabe onde é um dos maiores males? Os 3 principais pontos que nós temos ouvido hoje, que acontecem em 9 em cada 10 casais. Problemas. Os principais problemas estão voltados para a área da comunicação, a área financeira, administração de finanças no casamento e a área sexual. São os 3 pontos que normalmente 9 a cada 10 casos, a cada 10 casos, 9 aparecem esses 3 itens. Nós, como terapeutas, nós entendemos que o mundo, muitas das vezes, para você se dar bem em qualquer lugar, não é só no relacionamento, tá? É na empresa, é na escola, em qualquer outro lugar. Muitos utilizam agora, não sei se vocês já ouviram, a questão da aplicação da inteligência emocional.
dentro dos relacionamentos. E ela é muito boa, tem diversos autores que falam muito bem sobre isso, e tem muitas técnicas em que você se relaciona muito bem, um relacionamento interpessoal muito bom com qualquer pessoa quando você faz essa prática. Nós costumamos dizer que dentro do casamento, você não só precisa colocar essas práticas da inteligência emocional, que nada mais é, ou de uma forma muito resumida, falar a coisa certa, na hora certa e para a pessoa certa. Quando você entende isso e você entende os temperamentos do teu cônjuge, você não atravessa o sinal vermelho. Você não vai levar uma questão difícil no momento que vocês estão brigados, ou que está doente, ou que está cansado, porque a absorção disso não vai acontecer. Então nós precisamos também, às vezes, ser um pouquinho de terapeuta dentro da vida a dois, porque estamos falando de pessoas, não são só os de fora, são os de casa. E além disso, nós como cristãos, costumamos dizer que além dessas práticas, é importante que vocês também pratiquem o fruto do Espírito. Amabilidade, domínio próprio, amor. Queridos, tem muitos que não estão tendo mais domínio próprio. Numa discussão, está quase para bater na cara do outro, para arranhar, para chutar. Não consegue se conter por causa de algumas coisinhas muito pequenininhas que, se forem ditas da maneira correta, aplicando um pouquinho de inteligência, fala assim, cara, eu não posso ir além disso porque eu conheço ele, eu conheço ela. Se eu falar mais do que deve, o negócio não vai resolver, vamos brigar, vamos discutir e o assunto vai continuar pendente. Às vezes falta, querido, esse entendimento de que primeiro as coisas mudam dentro de mim, para depois mudar no outro. Às vezes algumas coisas na vida a dois, em uma só carne, dentro da aliança, precisa primeiro haver mudança de um, para que o outro seja reflexo dessa mudança. Entenderam isso? Olha como o negócio ele é muito mais profundo. Primeiro, quando eu entendo que eu estou errando, e se tiver algum perfeito aqui, levanta sua mão para eu aprender com você como que é ser perfeito. Só que nós precisamos reconhecer isso para depois transmitir para o outro que, olha, é uma verdade que nós precisamos mudar. Tanto eu quanto você. Quando você compartilha a culpa, o outro não se enfurece. Agora, se você se age na defensiva, apontando que o outro é a causa dos problemas, pode ter certeza que o mais exaltado, ele vai competir e vai bater de frente. E não tem solução. Simplesmente não tem solução. Então, que em nome de Jesus, que o grande manual de sobrevivência de um casamento, você venha aplicar os frutos do Espírito, o fruto do Espírito dentro da vida a dois, em nome de Jesus.